coisas que eu digo é porque eu quero dizer. Tenho minhas ideias, por nada a ver com você. Por nada a ver com você. Muitos dizem que sou louco e delinquente pra você. A minha força de vontade que me ajuda a crescer. E a loucura é movida pela sede de viver. Sei que sempre tenho muito a aprender. Muita coisa de pessoas não ficando paradas. E cair e levantar é o que me faz sentir capaz. Continuo seguindo meu caminho em paz. O que quero dizer, não tenho nada a você. A minha tropa tá chegando, eu vou botar pra fuder. Todas as coisas que eu digo é porque eu quero dizer. Tenho minhas ideias, por nada a ver com você. Tem nada a ver com você. Minha cabeça é o que comanda minha atitude. Eu sou calmo, eu sou agressivo, isso pode ser minha virtude. Vai! Muitos dizem que sou louco e delinquente pra você. A minha força de vontade que me ajuda a crescer. E a loucura é movida pela sede de viver. Sei que sempre tenho muito a aprender. Muita coisa de pessoas não ficando para trás. E cair e levantar é o que me faz sentir capaz. Continuo seguindo meu caminho em paz. Em paz. Em paz. Em paz. Meu caminho em paz. Muito boa noite, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Opa, peraí, não é final de mês? Vocês não tinham comentado com a gente que ia ser todo final de mês? Sim, porque agora a gente resolveu fazer um podcast bônus. E hoje é especialmente para apresentar para cada um de vocês que temos uma host nova. Aliás, a gente vai dividir 50% porque tá chegando Maísa Carvalho para dividir a apresentação do Histórias de All Star junto comigo. Seja muito bem-vinda, Maísa. E aí, Alan ou Tufo, né? A gente vai discutir aqui se eu vou chamar o Alan de Alan ou Tufo, vamos discutir também esse apelido aí dele. Gente, eu só queria dizer que eu estou muito feliz agora de estar aqui no Histórias de All Star e conversando aqui com o Tufo já sobre muita coisa, estou muito animada. Eu acho que a gente vai conseguir trazer aqui relembrar muitas coisas, mas também contar novas coisas. E eu espero aí contribuir muito bem aqui para este programa incrível que é o Histórias de All Star. Uhul! Estamos animados aqui. Eu estou bastante animada porque a gente vai reviver uma cena muito especial para mim também. Eu vivi isso na minha adolescência. É uma coisa que eu carreguei assim para mim, me formou muito musicalmente, enfim. E estou adorando desde agora. E vamos lá, né, Tufo? Ou Alan? Boa! A gente vai discutir isso, mas antes vamos entender o que está acontecendo aqui. Na verdade, eu e a Maísa, a gente se conheceu há mais ou menos 2 semanas atrás, por intermédio do nosso produtor. E aí, a gente decidiu falar assim, não, peraí. Não vamos ficar conversando em off, não. Vamos trazer essa conversa pro online, pro ao vivo. Por quê? Porque a ideia aqui é a gente meio que, entre aspas, se apresentar. A gente vai contar um pouquinho sobre as nossas histórias, sobre como que a gente se envolveu na cena do rock and roll dos anos 2000. E, bem, é isso. Vamos começar falando o seguinte, eu queria perguntar pra você, Maísa, quantos anos você tinha quando você fez parte dessa cena? Cara, eu tinha 14 anos, 13 anos, 14 anos, foi quando eu comecei a frequentar os shows, assim, né? E aí, gente, não me matem, até alguns shows eu entrava assim, meio que fingindo que eu era um pouquinho mais velha. Quem nunca? Quem nunca, né? Era uma coisa que eu tinha amigos mais velhos que eu, né? E eles já estavam vivendo isso, muitos amigos meus tinham banda, e a gente começava a querer sair de casa, né? A querer, enfim, ouvir as bandas que a gente gostava. Eu comprava muito CD já e tal, ia lá para a Galeria do Rock, comprava CD, descobria bandas novas. Aí tinha também o advento da internet, né?
A gente lá no Fotolog, no Orkut, e vendo muita coisa acontecer, e aí a gente começou a encontrar, né? Conhecer pessoas também através das redes sociais, que tinham os gostos parecidos da gente e tal. E aí, com uns 13, 14 anos, já comecei a ir nos meus primeiros shows. Quando eu tinha 13 anos, eu fui no meu primeiro show, no Hangar 110. Que demais. Que E demais. aí isso perdurou, assim, até pelo menos os meus, assim, de ficar frequentando bastante até os meus 18 anos, 17 anos, e foi mais ou menos assim. Então, realmente, eu peguei, foi a minha adolescência toda isso, sabe? Então, foi realmente muito, muito, muito especial. E você, Tufo, quantos anos você tinha? Então, pra mim é meio embaçado, assim, fazer essa timeline, essa linha do tempo. Por quê? A gente teve banda antes de estourar a cena do hardcore, do emo e tal. E isso eu lembro de ter mais ou menos uns 12, 13 anos. E aí, de repente, teve uma mudança ali por volta. Acho que foi 15 a 16 anos. Acho que é isso. Posso estar enganado? Posso. Mas eu acho que foi isso. E aí foi o momento que a gente montou uma banda e falou assim: quer saber? Vamos fazer um som próprio? Foi mais ou menos quando o CPM 22 estava estourando com Regina Let's Go. Aham. E a gente começou a fazer um som e eu acho que foi isso. Eu acho que foi isso. Mais ou menos uns 15 anos. E muito provavelmente eu fui até os 22 tocando com essa banda. Ah, então quer dizer que É... você tinha banda também. Exato. Exato. Ah, isso Eu aí eu tinha não uma banda. sabia, tá vendo? E por um acaso eu era o baterista dessa banda. Ah, agora eu saquei. E aí vocês tocavam também algo relacionado porque assim, eu vou falar uma coisa aqui, que a gente está falando de uma cena de hardcore e de emocore, né? Majoritariamente falando, né? Mas Perfeito. na minha época, pelo menos, eu era uma cena underground, então tinha outras bandas de outros estilos, assim, tipo assim, tinha banda de thrash metal, às vezes você ia assistir um show assim em uma casa pequena e tocava bandas assim de vários estilos juntas, mas era uma cena mais underground, né? Então, Sim. o que vocês tocavam nessa banda? Isso aí eu não sabia, agora eu tô interessada em saber. Não, você tá falando de thrash metal e tal, eu nunca mais vou esquecer uma vez, a gente tocava no Volcana, direto a gente tava lá. E aí, eu acho que a gente tocou uma semana, na semana seguinte os caras chegaram e falaram assim, mano, vamos assistir uma banda de thrash metal? Eu acho que era isso mesmo, thrash metal. E eu, grind metal. Aqui, ó. Nosso produtor falando no meu ouvido. E eu nunca mais vou esquecer uma das coisas que mais me marcaram foi o batera, que ele tocava conduzindo e a caixa fazia a mesma linha rítmica, fazia um eu falei assim, mano, não, esse cara não existe. Esse cara veio de outro mundo, tá ligado? Eu fiquei maravilhado com isso. Mas enfim, Que... sim, nós tocávamos hardcore. No começo, a proposta era tocar punk rock, porque meio que Uhum. a banda tava se formando, alguns integrantes estavam vindo, tipo, eu era, por exemplo, cantor e resolvi tocar bateria, então a gente não tinha muita experiência como músico, né? E Uhum. a gente falou, bom, vamos fazer punk, porque punk pra gente vai ser mais fácil, né? Sonho meu. Mas enfim, a gente começou a fazer. Só que quando começou a estourar a cena, a gente começou a perceber que a galera fazia um som muito específico e sei lá, muito Brasil, sabe? Sei lá, a gente Uhum. tinha essa sensação de que era algo muito novo, era algo que fazia, que a gente conseguiria fazer também, sei lá. E aí a gente foi migrando do punk rock pro hardcore. No final, meio que a gente já estava fazendo uma coisa um pouco mais autoral, assim, no sentido de estilo musical. Eu não consigo definir o que a gente fazia no final. Ah, que Mas no começo demais. era Isso que é isso, punk legal. rock e É. HC. Que demais. Mas assim, quando vocês montaram a banda e você estava vivendo isso, né? Tinha alguma banda assim que você curtia muito de assistir? Cara, porque eu lembro, assim, tinham algumas bandas que eu amava. Quando tinha, por exemplo, show do Garage Fuzz, quando tinha show do Noção de Nada, o Dead Fish foi o primeiro show que eu fui, que foi lá no Hangar 110, né, e tal. E aí, como é que era para ti, assim, como é que você via essas bandas? Tinha alguma banda preferida e tal dessa época? Porque para mim, assim, tinha umas bandas que eu parava tudo. Não vou fazer nada que eu quero ir lá ver a banda tocar, né? Era um Total. evento. Às vezes a gente viajava, cara, viajava. Quando os meus amigos faziam shows, né? As bandas dos meus amigos, olha o que os meninos faziam. A gente os meninos pegavam um ônibus, fretavam um ônibus, se fosse tocar longe, né? Colocava todo mundo dentro do ônibus e a gente ia.
E aí Deus. eles apelidaram carinhosamente de Busão da Perdição. Era, era o Ó, Busão do Milhouse, que inclusive que vocês entrevistaram, cara. Eles tinham o Busão da Perdição, era muito massa, era uma época muito massa. caraca, um abraço pro pessoal do Milhouse. Um Mas abraço sim, pessoal do Milhouse. eu tinha algumas bandas que eram preferidas. Uma delas foi uma coisa que eu lembro que até hoje eu sou fã dos caras. Hoje eles têm uma banda chamada Brasa. Na época eles eram o For Fun. E a primeira vez que eu ouvi, quando eu ouvi as aberturas de vozes, assim, eu falei, nossa, eu quero casar com essa banda. Eu ouvia toda semana. Mas eu lembro que tinha algumas bandas até mais lado B, assim, porque o For Fun acabou virando, né, uma puta banda Sim. grande, né? Uhum. Mas eu lembro de ouvir muito Additive. Eu gostava muito de Additive. Aquele disco com uma foto de uma mesa de som. Eu Uhum. adorava aquele disco. Eu gostava muito de Killy. Killy era uma das Meu bandas que eu Deus! mais gostava. Peraí, eu vou agora te interromper, porque aquele foi o primeiro CD que eu comprei dessa galera. Aquele CDzinho contando os dias. Sim, vai dizer que você Que, que comprou no Vulcano esse disco. Não, eu comprei numa lojinha da Galeria do Rock, mas foi o primeiro CD que eu tive, foi assim, dessa cena, né? Foi o CD do Aham. Killy, e eu amava, até hoje eu amo uma faixa chamada Sempre. É muito lindinha, muito. Mas ela não é Talvez eu uma tenha das que mais. reouvir. Não, depois eu vou te mandar para a gente reescutar. Mas assim, ela não é uma das faixas mais famosas. Só que até hoje, de vez em quando, cara, tô aqui, eu vou ouvir aquele CDzinho do Killy e tal. Primeiro CD que eu tive. Que demais. Que demais. Nosso produtor tá dizendo aqui que parece que eles estão voltando. Sério. Olha que Nossa, demais. que demais mesmo. Imagina a É. volta do Killy aí. Tomara que eles toquem essa música que eu gostava aí, que acabavam não tocando nos shows, não era uma das mais famosas. Vamos ver se agora tocam, não sei. Você tá falando aí, já tá me vendo agora contigo. Sim, era muito assim. Eu achava uma coisa muito, muito peculiar dessa época, que os cantores, eles tinham um jeito específico de cantar. Eu lembro que a menina da Killy tinha um jeito muito específico, o Lucas da Fresno tinha um muito específico, né? Aham. Então eu achava, até hoje ainda acho, assim, uma cena muito rica, sei lá, de inspiração mesmo. Você vê pessoas E de liberdade criando também, coisas assim, né? total, total, uma liberdade criativa muito grande, muito, É. muito E, e, mesmo. o, e o legal, assim, dos festivais, pelo menos, pela minha lembrança, é que, assim, né? É, aquilo era muito a essência do que é o rock. De você estar num festival que muitas vezes não é um festival grande, não é um festival assim do mainstream, entendeu? Festival de bandas que, para elas conseguirem produzir, para elas conseguirem ensaiar, para elas conseguirem fazer shows, lançar um CD, não é fácil, né? Então, assim, as bandas elas precisam das pessoas, dos amigos, dos fãs, e quando os fãs estão ali, os amigos da galera das bandas, assim, cara, você é recebido assim do jeito muito, como se aquilo ali fosse, sei lá, às vezes a banda que você curtia muito, você tinha essa liberdade de no final do show conversar com os caras, do cara pegar, você falar, o que você achou do CD, o que você achou do show e tal. Isso era muito especial, você se sentia parte de uma coisa, né? Então, era essa cena, você falou aí da riqueza da cena, além disso, né, além dessa riqueza de composição, das bandas elas serem muito autênticas, né, não serem simplesmente cópias de outras coisas, assim, cada banda tem um jeito, tinha isso também, né, de você estar lá junto da banda que você curtia muito, e isso é muito especial, porque o que o rock se tornou depois assim, não o rock todo, né, mas depois dos anos 70, que as bandas começaram a fazer shows em grandes estádios, em grandes festivais, é justamente um lance de você não se sente muito próximo daquele artista, daquela banda, né? E aí você quer... E aí por isso que surge o punk e tal, né? De você se sentir mais próximo, O grunge, mais né? o grunge e tal. Então, assim, foi uma cena muito especial e é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, né? De você ver uma banda que não é uma banda grande, tocando rock autoral, Aham. e você vai lá, conversa e curte, e compra o CD, e compra a camiseta. Cara, era muito, muito legal, assim.
eu fico um pouco triste, né? Porque isso ainda tem, obviamente, mas naquela época era uma coisa muito, muito parte assim das nossas vidas e hoje em dia é uma coisa que para muita gente ficou meio afastada. Total, total. Curiosamente, eu comprei o disco do Killy da mão deles num dos shows dele no Vulcana. Por isso que eu Olha que lembrei. sensacional, olha. Mas, Maísa, me Sensacional isso. conta, ó, eu falei que eu era baterista, eu falei que eu tinha uma banda, mas você não comentou, você tocava algum instrumento? Você toca algum instrumento? Olha, eu tenho um violão na minha casa, isso não quer dizer que eu toque. Acho que é padrão, né? Esse pai é um de Jorge. Mas olha que legal essa pergunta que você fez. Eu tentei, né? O meu sonho era ter uma banda naquela época, né? Nunca deu Que da certo, hora. porque, enfim, eu acho que não era uma coisa muito para mim. Mas comecei a fazer aula de violão na minha primeira aula. A primeira música que eu aprendi a tocar foi uma música do CPM 22. Porque Sério? o meu professor era um velhinho, né? Cara, o meu professor ele parecia o Johnny Cash. Assim, você olhava para ele era muito velho já. Aí eu, aí eu chegava lá, eu era adolescente, né? Eu chegava lá e ele me ensinava a tocar umas coisas assim muito antigas, que eu gostava, obviamente, né? Mas quando você é adolescente, né? Você tem um pouco de birra com certas coisas. Então ele queria que eu tocasse tipo Pixinguinha, sabe? Umas coisas assim que eu amo, Nossa. mas assim, pro adolescente não, ele quer pegar e meter um Nirvana ali no violão, né? E aí Sim. eu cheguei, e aí ele olhou para mim e falou assim, né? Maísa, vamos lá, você vai aprender a sua primeira música, mas do que você gosta, né? Aí eu falei assim, eu gosto de CPM 22. Aí ele falou assim, pois eu vou procurar uma música deles e a gente vai aprender. Aí ele veio com essa música dias atrás, que era uma música muito fácil de tocar, né, no violão. E aí eu aprendi a tocar lá e toda vez, e era dias atrás que eu sabia, era Nirvana Come As You Were e o Pearl Jam, Last Kiss. A única coisa que eu sabia tocar. Então Nossa, toda vez padrãozaço da. eu só tocava isso, né? E aí eu fiquei tocar toda vez que alguém estava em casa, né? Toca aí, dias atrás, só isso que eu fazia. Você tá Então com o assim, violão aí perto? Você vai dar uma palhinha pra gente? Não, não, tá não, bom. eu vou poupar as pessoas. O músico aqui é o Alan, gente, não sou eu. Mas é isso, assim, hoje eu tenho violão, de vez em quando eu pego nele, tento tocar umas coisinhas, mas é só arranhando mesmo. Então, não sou. Um dia, quem sabe, terei uma banda de garotas aqui, como a minha camiseta. Eu acho muito massa, né? Vamos ver aí mais para frente. E o tufo, né? O tufo, além de violão, você toca o que mais, tufo? Que você é multi-instrumentista aí, não é? Baterista e violão e guitarrista e tal. Pra ser bem sincero, Maísa, teve uma época da minha vida que eu falava que, nossa, eu toco tudo, que não sei o que lá. Mas eu comecei a perceber que quando a gente não tem foco, a gente, tipo, quando a gente quer tocar tudo, a gente não toca nada, tá ligado? Aí eu É, resolvi, há uns 10 anos atrás, eu cheguei e falei assim, não, para tudo, e acabei me especializando em cantar. Hoje eu canto, eu sou professor de canto e tal. Cantei legal. durante uns 7 anos, não, acho que já vai fazer mais, nossa senhora. Fazer uns 9 anos. Profissionalmente. Aquele momento que a nossa idade diz muita Já coisa, né? denunciei tudo aqui, É. já tô sendo chamado de tiozão do microfone. Mas, mas eu acabei me especializando em cantar, eu fui estudar e tal. E até tive uma oportunidade de fazer um curso de inverno na Dinamarca, assim, foi uma experiência Uau, que legal legal. quando eu fui estudar lá. E hoje eu falo que eu sou cantor, sabe? Eu tive essa Aham. experiência de que, meu, foco é tudo, e aí eu acho que eu consigo fazer o melhor possível como cantor, né? Mas sim, tá, a gente faz uma outra coisinha, se precisar, em outro instrumento, mas não é meu foco. No churrasco, né? Aí a galera fica falando, ai, toca aí. Exatamente, Pois exatamente, no é, churrasco. eu acabo nem fazendo no churrasco, que é para poupar as pessoas, né? Enfim. Mas eu acho que depois de um pouquinho de cerveja, ninguém nota mais nada, já é tudo Não, tá, felicidade. tudo é bom, tudo é ótimo, depois de um pouquinho de cerveja. Exatamente, exatamente. Meu, que demais. Eu tô pensando aqui que
lembrar dessa época, a gente acaba lembrando com muita nostalgia, né, a gente sempre vai dificilmente a gente vai ficar falando assim: "Não, porque tinha aquele perrengue, tinha aquele outro perrengue", Aham. porque sempre a gente tem essa sensação, principalmente agora, eu não sei você, Maísa, mas eu sinto, principalmente por conta da pandemia e tal, que a gente começa a ficar com essa vontade de sair, de tocar, de ir para um rolê, de ver uma banda nova e tal, a gente acaba ficando ainda mais nostálgico, né. Nossa, com Eh certeza. mas você lembra de algum rolê, assim, meu, sei lá, um rolê miado, alguma coisa engraçada? Você consegue lembrar de alguma coisa interessante, né, nessa linha de: "Putz, por que que eu me enfiei nesse negócio?" Cara, vamos lá, né. Eu lembro que não, primeiro uma coisa, assim, muito maluca que eu fico pensando que eu fazia na vida, né, quando a gente ia lá no Vulcano e tal, que era um pouquinho menor, cara, eu Aham. tinha, sei lá, eu tinha 14 anos, né, 15, enfim, nessa época, e a gente ia pro palco e pulava na galera, sabe. Uma coisa que hoje em dia eu nunca faria. Hoje em dia eu fico lá no meu cantinho, né? Lá no meu cantinho assistindo o show e tal. Mas aquela época era uma época assim que de liberdade total, né? Chegava lá no show, aí ia lá na frente, ficava esmagada na galera, energia, que nem o Choque de Cultura diz, né? Energia lá em cima e tal. Mas assim, já, ó, lembra que eu falei desse lance do ônibus, né? Do busão, que a Aham. gente colocava. Já aconteceu, por exemplo, do busão dar problema, a gente ficar parado no meio da estrada e passar assim várias horas da noite ali até conseguir arrumar, entendeu? Então assim, era muita presepada que você se submetia de vez em quando para ver a banda dos seus amigos, para ver alguma banda que você curtia muito, sabe? Mas assim, todos os rolês quando a gente teve, em 2006, eu lembro que teve o ABC Pro HC no Espaço Lux, né? Que eles fizeram várias Sim. edições lá. Cara, e lotado, e a gente ficava lá fora e conhecia muita gente, aí fazia muita amizade, depois a gente entrou, e aí a gente lá dentro, me perdi dos meus amigos, fiz amizade com outra galera, né? Essa outra galera que eu fiz amizade, um amigo meu é muito meu amigo até hoje, muito, mas muito mesmo, assim, sabe? Então, assim, são coisas que aquela época nos proporcionou. Então, assim, todo rolê eu acho que teve uma história para contar e teve presepada também, teve umas coisas assim, uns perrengues de vez em quando, né? Sim, sim. Quando eu penso em perrengues, assim, e presepadas, eu lembro de 2 histórias muito específicas, assim. Uma foi que a gente foi tocar, putz, eu não lembro o lugar, eu sei que era em São Paulo. E tipo, putz, era um lugar muito legal, todo mundo falava desse lugar. A gente foi, quando chegou lá, simplesmente não tinha o show, Não, não não tinha existiu nada no lugar. lugar. Não, o lugar existia, a gente entrou, tava Uhum, lá, tinha um equipo meio mais ou menos, tá ligado? uhum. E até hoje eu lembro desse lugar, eu não consigo lembrar se a gente tocou ou não, eu tenho quase certeza que não. Eu acho que eu acho que foi o Tribe House. Tribe A única coisa que eu House. lembro disso foi que a gente foi. Eu lembro da gente entrando no lugar, vendo tipo, lugar vazio. E aí eu já corta a cena, eu lembro de eu e o cantor, cada um com uma garrafa de vinho, fazendo um som, assoprando a garrafa de vinho. Tipo, um negócio meio. Assim, tipo, O eu acho que negócio, o rolê acabou aí, tá ligado? o lance meio experimental, aí você descobriu que você pode tocar garrafas também, entendeu? Exato. Exato, a gente até tem foto disso, e é muito engraçado, porque eu tenho quase certeza que a gente não tocou, tá ligado? Porque eu tenho quase certeza também que eu fiquei muito bêbado depois disso. E também Demais, demais. tinha os rolês que a gente fazia, que, de novo, o nosso produtor, eu chamo ele de Bill, mas também pode chamar de Bully, vocês vão conhecer ele por Bully também. Mas enfim, o Bill, ele tinha muito contato em Itu. E, meu, ele chegou e falou: "Cara, arrumei um esquema pra gente tocar em Itu". Aí, tipo, mano, como assim que a gente vai Ah, sair do ABC, né? cara, eu vou falar uma coisa, né? Quando as bandas iam tocar assim no interior, porque no interior tinha uma cena também muito forte, muitas vezes os shows do interior eram mais legais do que em São Paulo, capital. é, Era um acontecimento para a banda, né? Era tipo assim, cara, a Total. gente vai tocar ali em Itu, então vamos todo mundo, coloca toda uma família inteira aí dentro do ônibus e tal. Sim, sim, e era É, interessante como a gente, tipo, hã
a gente era muito bem recebido lá, sabe? Era muito interessante porque, assim, a ideia do podcast aqui, gente, é a gente falar sobre a cena do ABC. Que pra gente foi uma cena que sempre primeiro, sempre tivemos muito carinho, e segundo, que era uma cena que parecia em ebulição. Toda hora tinha banda nova, toda hora tinha rolê novo e show novo, enfim. Mas era interessante que em outros lugares de São Paulo, do país mesmo, tava pipocando a cena do hardcore, né? E a gente era muito bem recebido. Mas é claro que o rolê foi muito louco. A gente saindo daqui. Ô, Bill, esse foi a primeira vez que a gente tocou lá, foi quando a gente foi com a minha mãe no carro, ou foi a segunda? Eu, e- eu tenho quase certeza que uma delas a gente foi viajar com a minha mãe num Ford Ka, tá ligado? E, tipo... então foi a segunda, nosso produtor tá falando aqui. Mas a gente foi Cara, viajar. mãe é mãe, tá vendo? Mãe é Mãe é mãe. mas Mãe minha é mãe, mãe. cara, a minha mãe é embaçada demais. Um abraço pra minha mãe, um beijo. Eu também, Você. um beijo para a mãe do Tufo, e vou mandar um beijo para minha mãe também, porque, olha, quando eu tinha 14, 15 anos e ia nos shows, ela que me levava e ela que me buscava, né? Então, assim, chegava lá, né, naquele monte de gente que para ela era meio esquisita, chegava assim na porta do Vulcana, e na hora que eu entrava, ela... Como foi, minha filha? Foi bom? Eu falei assim, mãe, foi ótimo. Ela falou assim, nossa, esse lugar é diferente, né? Assim, mas ela adorava. Eu lembro que assim, que a gente tinha um jeito de se vestir, né? All Star, ou um Vans, ou os colarzinhos coloridos, né? O Vans quadriculado e tal. Exato, boné com aqueles negócio branco e o resto do boné preto. Sim, as meias de skatista. Não, e o legal da minha mãe era que eu usava tudo isso. Na hora que ela me olhava, eu falava assim: eu te acho tão estilosa, mas tão estilosa, tá demais. É muito fofa. Então, um beijo para as nossas mães aí. Um beijo para as nossas mães, que os meus amigos falavam que minha mãe tinha o meu GPS. Ela colocava um GPS em mim, porque eles não entendiam que quando tava acabando o rolê, minha mãe aparecia, tá ligado? Pra me buscar. Mas, cara, mano, como é que você tá se comunicando com a sua mãe, cara? Show! Ó, o nosso produtor tá aqui falando comigo que tem um monte de gente comentando. Primeiramente, eu queria dizer do fundo do nosso coração. Posso falar por você, Maísa? Pode, claro. Então, do fundo do nosso coração, muito obrigado por todo mundo que está acompanhando com a gente. Eu queria mandar um abração para Marina Pleal, que tá tá falando aqui que hoje faz 6 anos que ela conheceu a banda Conquest. A banda Conquest foi uma banda que eu tive depois. Já era 2015, mais ou menos. E também um abraço pro pessoal da Conquest. Foi nessa época que eu voltei a cantar. Então, muito legal. Temos mais comentários aí? Temos aqui, eu tô vendo aqui os comentários, aqui, vi aqui da Conquest e tal. Aqui, ó. Também um abraço aqui, pro pessoal do ABC Pro HC também, né? Um abraço pro pessoal da ABC Pro HC. Um abraço aí para quem. Eu vou mandar um beijo, um abraço para quem tá assistindo, né? Eu vou aproveitar esse momento que agora estou streamando. Tem que chegar um beijo, um abraço para a galera que tá assistindo. Muito, muito legal aqui. Tem aqui um comentário aqui do alguma coisa aqui, musa intelectual da música, o que é isso? Eu tenho a leve impressão de que ele está falando de você. Olha aí, muito obrigada, gente. Não sei se é de mim, mas se for de mim, muito obrigada, é isso. Pô, se for de mim também, eu agradeço do fundo. E se for do eu acho que o Alan também é um muso, a gente pode considerar isso, não é não? E o nosso produtor que está no nosso ouvido também, Cezinho, o muso dele. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, falando em musos, em musas, em coisas incríveis, vamos falar também do evento, aquele evento que mais marcou a região do ABC. Você conhece o ABC Pro HC? Se você conhece, vamos relembrar um pouquinho? Eu queria que vocês ficassem conosco e assistissem um pequeno vídeo da Fabi contando um pouquinho dessa época. A gente já volta. Eu sou Fabiana Couto, tenho 47 anos, sou produtora do ABC Pro HC. Nasci em São Paulo, ali na região da Moca, sou paulistana. E o meu namoro com a região de São Bernardo, do campo ABC Paulista, começou quando eu entrei na faculdade.
Já lá no primeiro ano de faculdade, um amigo meu me apresentou para o Tadeu e nós ficamos sócios do Tropicália, um barzinho que tinha ali em São Bernardo. E todo domingo rolava reggae, rock ao vivo, pra gente poder vender mais cerveja, né? A galera ajudava a trazer os equipamentos, as bandas da região. E ali a gente começou esse contato com as bandas, principalmente com o reggae e com o rock. Olha, demorou aí, com o Tropicália, que a gente começou com as bandas, foram 8 anos. 8 anos tocando todo domingo, das 4 às 10 da noite. Quando eu me formei, decidimos dar mais um passo e aí a gente alugou uma casa que tinha na frente do Tropicália, que ela foi inaugurada como uma casa de rock, o antigo Pier 47. Depois virou uma casa de samba e pagode, o Esquina Brasil. E quando nós compramos, nós demos o nome de Volcana, que é uma guerreira viking. Tanto que o logo do Volcana é um escudo imitando um escudo viking. E lá a gente se embrenhou pelo samba. Foram 2 anos de desespero. A gente pensou em fechar o lugar, a gente não sabia mais o que fazer, era muita briga, muita loucura. Como a gente já mexia com reggae e com rock lá do outro lado da rua, porque nós ficamos com os 2 pontos. Falou, vamos fazer um rock, Tadeu, já que é rock, vambora. Beleza, vambora. Foi no ano de 97. O Tropicália tem desde 91 e o Volcana a gente comprou em 97. Compramos não, né? A gente fundou o Volcana, né? E 2 anos de samba, o samba não rolou. De repente, quando a gente estava quase desistindo do ponto, bateu um moleque lá, filho do dono da farmácia, falou, galera, vocês não abrem de domingo, né? A gente pode comemorar o aniversário da gente aqui? Molecada tinha 15 anos. A gente desesperado para pagar o aluguel, falou, bora. Só sei que aquele domingo veio a molecada, veio os pais, veio o tio, veio todo mundo, vendemos cerveja, vendemos porção. Acabou tudo no estoque. Pagando 2 aluguéis que estava atrasado. Falei, bora. Chamei o moleque de lado e falei, moleque, tem mais banda lá no seu colégio? Falou, o que não falta é banda. Mas pensa, banda de garagem, né? A molecada queria fazer barulho. Falei, então vamos fazer todo domingo aqui uma festinha? Você traz umas bandas convidadas, vocês fazem a abertura, vão tocando o som e a gente vai fazendo esse movimento. Falei, bora, Fabi. E começamos com bandas de garagem. Bom, passado um tempo, a gente viu que o negócio era bom, a molecadinha super na atividade, ajudando a gente a fazer rolar, divulgava nas escolas. Olha, foi uma energia super boa. Resolvemos começar com os festivais. Na época, a gente fazia muito festival de metal, antes de conhecer essas bandas. Então a gente já tinha a mão de fazer os festivais. A gente fazia festival com premiação em dinheiro para ajudar as bandas, no caso. E começamos a fazer festival de bandas de garagem. Eu sei que foi um sucesso, cada domingo que passava aumentava mais, era mais banda batendo lá na porta para querer tocar. Começou a vir banda de São Paulo, começou a vir banda de outros estados, até que o Volcana ficou pequeno, porque lá tinha capacidade para umas 700 pessoas. Aí resolvemos dar mais o passo, falando, vamos levar esse festival para fora daqui. Foi quando alugamos o Aramaçã, que foi o primeiro ABC Pro HC, foi dia 25 de julho de 2004. A banda headline foi o Dead Fish, seguido do Nitromites, Garage Fuzz e Additive. Fora as outras bandas de abertura. Eu sei que deu de 2 a 3 mil pessoas nesse dia do Aramaçã. Foi um sufoco, tipo, ninguém sabia o que fazer. Primeira vez que a gente estava fazendo um evento fora do Volcana. Chamamos os brother para ajudar. Tudo 0800. Tipo, quem tinha a banda ajudava a gente para poder tocar na banda de abertura. Porque o dinheiro que entrava era para pagar o lugar, pagar o som. Que uma coisa que a gente sempre prezou foi a qualidade do som. Então quem já tocou no ABC Pro HC sabe que tocar no palco do ABC Pro HC é da hora porque as caixas falam. Porque às vezes o pessoal tem um puta trampo legal com a música, chega lá na hora do show e não consegue mostrar o trabalho porque as caixas estão estouradas, porque o microfone não sai a voz. Então uma coisa que a gente sempre prezou foi a parte técnica do festival e um lugar legal que seja seguro para o pessoal poder curtir. Nessa toada fizemos 8 edições, sendo uma no Espaço Lux, uma no Aramaçã, Minto, que foi a primeira, e mais 7 no Espaço Lux, que deram 8 edições. Quando as 2 últimas edições lá no Lux, que foi a 7ª e a 8ª, deram sold out, a gente vendeu os ingressos super antecipado e na última edição ficou mais de 1000 pessoas para fora, a gente falou, precisamos ir para outro lugar. Foi quando estávamos lá no escritório, tocou o telefone e era um agente de banda que
tava trazendo uma puta banda aí, tipo, sei lá, Pearl Jam pro Brasil. Porque quando eles trazem banda grande, sempre tem que trazer umas bandas menores juntos. É um acordo que o pessoal faz com as agências lá fora. Simplesmente, vocês que são do ABC Pro HC, sim. Estamos com o The Used vindo pro Brasil e a gente precisa de um show em São Paulo. Vocês querem pegar? Na hora, né? Aí falei, só que agora a gente tem que ir para outro lugar. Foi quando a gente achou lá o Espaço Anchieta. Foi em 2007, dezembro de 2007. Fizemos a melhor edição de todas da nossa história. Com essa edição nós ganhamos o prêmio de melhor festival de rock independente do Brasil, pelo Prêmio Dinamite de Música Independente. Primeiro lugar, festival mais importante de Brasil inteiro. E esse prêmio aqui não é só meu não, tá? É de vocês também. Agradeço vocês por esse prêmio e eu quero vocês comparecendo em todas as edições para ganhar esse prêmio todo ano, hein? Vou dividir ele com vocês. Obrigado. Fui receber o prêmio lá na Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de conhecer outros produtores do Brasil. Tivemos a oportunidade de ficar conhecidos no meio. E, infelizmente, foi quando tomamos aquele tombo com o Funeral for a Friend, né? Tivemos que dar uma repaginada no festival, mas nunca desistimos. O que a gente fez? Levamos o festival lá para o Palmeiras, para São Paulo. Pegamos toda aquela galera de São Paulo para conhecer o festival, ficou super conhecido, saímos na mídia, revista, jornal, foi super bacana. Fizemos 2 edições lá no Palmeiras, uma com o Emery, se eu não me engano a primeira foi com o Emery e com o Love Hate Hero, e a última, que foi top também, com o New Found Glory, que deram mais de 6.000 pessoas naquele dia, eu lembro. Até eu fui com eles no show da Cyndi Lauper depois, que a Cyndi Lauper estava no Brasil, eles são muito bacanas. E a última edição, com essa parceria com o Tadeu, a gente fez ali no Espaço Lux, que foi uma edição meio de despedida do Tadeu, foi só com bandas nacionais. Foi quando o pessoal do Restart se lançou na mídia, foi bem bacana. O festival já estava mudando de gênero, né? Já tivemos 2 tempos nessa história, com as bandas das antigas que eu falo e a banda da molecada, né? Porque a essência do festival sempre foi dar oportunidade para as bandas que estão começando. Não cabe a mim julgar o estilo de som, entendeu? O meu papel é dar reais oportunidades para as bandas, num palco de procedência, com as caixas falando, com todo o tratamento que uma banda deve ter. Tanto que as bandas ficavam todas juntas no backstage, e isso era muito rico, essa troca entre eles, das bandas que já estavam no auge, que já estavam assinando na época, que já tinham viajado bastante, e a molecada que nunca tinha tocado, super alvoroçada, super motivada. E disso saía sempre muita coisa boa. E assim a gente foi movimentando essa cena, que até então, naquela época, não se tocava muito na rádio essas músicas, né? A gente estava realmente remando contra a maré. A primeira banda, assim, que começou a estourar, a tocar na rádio, que eu lembro, foi o NX. E a partir do NX, as outras bandas começaram a assinar e começaram a ter esse movimento de rádio no mainstream. Mas nunca a gente perdeu o foco, que é sempre dar oportunidades para as bandas que estão começando. Mais uma vez, não cabe a mim julgar o estilo do som. O que eu julgo? O que eu quero? O que a gente procura no festival? É atitude, é o comportamento desse pessoal fora dos palcos. A gente sempre teve a ideia de aceitar o diferente. Nunca a gente está aqui para excluir ninguém. A gente é um festival de música de inclusão social. E isso nunca a gente vai perder. Bom, Tadeu caiu fora, já faz uns 10 anos já, ele está em outra atividade que não tem nada a ver com música. E eu estou até hoje aí levantando essa bandeira, né, do autoral. Depois dessa fase aí que fizemos no Lux, fizemos uma edição em Brasília, fizemos uma outra edição em Goiânia, fizemos uma edição ali na pista de skate, no Parque da Juventude em São Bernardo do Campo, para arrecadar brinquedo, que foi o ABC Pro HC Solidário, que foi em 2009, dezembro de 2009.
Com o prêmio que nós ganhamos em 2008, eu fui convidada a entrar para a Abrafim, né, como representante do festival. A Abrafim era a Associação Brasileira dos Festivais Independentes. Então, nessa associação, eu tive a oportunidade de conhecer produtores de bandas independentes do Brasil todo. Assim, a mente abriu demais, né? Foi uma coisa muito rica que aconteceu. Porque da mesma forma que a banda precisa de uma força, o festival também precisava de uma força, né? Aí, em 2009 foi a última edição, eu dei uma parada, comecei a estudar sobre projetos culturais, enfim, quero me embrenhar para esse lado da parte social, parte sustentável, eu sempre me preocupei muito com essa parte da sustentabilidade, tanto que a gente já arrecadava garrafas PET na entrada, eu dava um adesivinho em troca, para incentivar essa conscientização da molecada, né? E agora nós estamos de volta. Em outro formato, né? Por enquanto, agora na pandemia. Tô aqui gravando no Estúdio Pub, os parceiraços que toparam comigo esse retorno aí. Vamos começar a gravar umas sessions no ano que vem, com as bandas novas. Queremos pegar depoimentos do pessoal que frequentou o festival para montar um documentário. Então, vários projetos aí para acontecer em 2021. E é isso, galera. E aí, você viu só? ABC pro HC. Não tem como a gente não se emocionar de ver esse vídeo. Eu acho que eu já vi esse vídeo, no mínimo, umas 10 vezes. E toda vez que eu vejo, eu me emociono, eu me arrepio. Fabi, um abração pra você. E vamos junto tentar, sei lá, reanimar esse festival, colocar essas bandas pra tocar assim que possível. Ô, Maísa, você lembra? Você comentou, né, que já foi no ABC Pro HC. Você lembra como era? Você lembra de alguma história interessante? Cara, já fui, acho que foi, como você falou, né? Acho que antes, nessa época, às vezes a gente tem uns lapsos de memória, assim, a gente não consegue se lembrar muito bem das coisas, né? Mas eu fui em duas edições. Inclusive, uma das edições eu acho que foi com os meninos do Milhouse, eu acho que eles tocaram também e tal, em uma das edições. Mas essa história que eu contei, que eu me perdi dos meus amigos, e naquela época não tinha esse negócio de WhatsApp, né? De você falar, onde é que tu tá e tal, não sei o quê, não tem isso, né? Não tinha. Não tinha, se perdeu, agora segura na mão de Deus para achar de novo. E o festival lotado, porque foi lá no Espaço Lux, e aí eu fiz amizade com essa outra galera lá. Nesse dia a minha mãe não ia me buscar. Eu ia embora com a mãe de uma amiga minha que estava lá, ela ia buscar a gente, e aí acabei fazendo amizade com essa outra galera, não achei os meus amigos, mas essa galera, fiquei lá com essa galera, e esse meu amigo lá, que eu fiz uma amizade muito forte com ele até hoje, foi a mãe dele que foi buscar ele, que me levou na minha casa, entendeu? Olha só, que demais. Então eu fui em duas edições, acho que foi essa 2006 e a do ano seguinte, 2007. Bandas sensacionais, estava lotado. Teve uma das edições que eu fiquei lá em cima, né? Mas não foi tão legal quanto ficar na galera e tudo mais. Depois eu lembro até que os meninos do Milhouse, eles, num vídeo deles, num videoclipe que eles gravaram, colocaram alguns takes deles tocando lá no palco do Espaço Lux e tudo mais. Sensacional, assim. E eu queria dizer, né, que quando eu fiquei sabendo, quando eu entrei aqui no História de All Star, eu fiquei sabendo que existe essa proposta, né, de reanimar, né, essa cena para o evento voltar, né, e tal, para a gente ter isso. Eu fiquei muito feliz, assim, porque é uma coisa assim que é muito parte da minha vida e tal. E o legal do ABC Pro HC, uma coisa que eu acho que é muito mérito do festival, do ABC Pro HC, que eles colocavam bandas famosas, assim, bandas que já estavam assim com um sucesso comercial assim muito bom, com bandas que não eram conhecidas, assim, né? Então isso era uma união assim de bandas da mesma cena, e isso era muito legal. Isso é uma coisa assim que dá muita força assim para o cara que tem uma banda que ainda é pequena, né? E aí o cara vai tocar para centenas de pessoas como era lá, então realmente era muito especial. Mas eu acho que isso que você tá falando, assim, me deixa até emocionado de verdade, porque sim, é isso. Mas no fundo a gente pensa que banda de abertura sempre existiu, né? Mas qual que era o diferente dessa época? Era a mentalidade do público.
tá ligado? E aí, quando eu penso nisso, inevitavelmente eu fico emocionado. Porque quando a galera tava no ABC Pro HC, usando o ABC Pro HC como exemplo, né? A galera não tava lá só pra ver, por exemplo, The Used. Ou só pra ver o Dead Fish, tá ligado? A galera curtia aquelas bandas que vinham antes. A galera tinha uma mentalidade de, pô, eu vou ouvir uma banda nova. Ou, sei lá, eu vou ouvir a banda do meu amigo. Entendeu? É muito comum a gente ver banda abrindo show de banda grande, onde o público, cara, putz, a banda que tá tocando de abertura é um som ambiente, tá ligado? Não é uma parada que eu tô lá esperando, sei lá, pra ouvir algo novo. Então, isso me marca demais dessa época. Uma das coisas que mais me marcam, eu queria até pedir perdão, assim, se eventualmente existiam pessoas que fazem parte de uma cena que é um pouco mais restrita, que a gente não tem acesso e que tem essa mesma mentalidade, e eu faço até questão de conhecê-la, tá ligado? Mas que eu tenho acesso, eu não vejo mais acontecendo esse tipo de coisa, tá ligado? E isso me deixa, primeiro, muito nostálgico e, segundo, muito emocionado. Pois é, isso é muito especial, porque, assim, esse lance de, por exemplo, de show grande, de um cara muito famoso, de uma banda muito famosa, é legal você ir, né? Legal você vai lá no show do, sei lá, do Foo Fighters, enfim. Mas o rock, na sua essência, é isso. Você estar num lugar pequeno com uma banda que ela é acessível de alguma maneira, e ali, como eu acho que você até concorda comigo nisso, Tufo, não era só música, né? Ali Não era. Eram pessoas que dividiam visões de mundo parecidas, eram pessoas que tinham um estilo parecido, um jeito de se vestir, um jeito, tipo assim, alguma ideia parecida. Então, para muitas pessoas, aquilo, ir para um festival desses, além de você ter acesso a novas bandas, acesso a nova música, era também uma maneira de você se sentir parte de algo, né? De você poder ser você mesmo. Por exemplo, as pessoas elas têm muito preconceito até hoje com o emocore, né? Ah, porque fulano é emo. E assim, preconceitos que são enraizados na nossa sociedade, que é altamente machista e preconceituosa com muitas coisas. E aquilo era um machismo que poderia... e aquilo dava vazão, né? Ah, porque o menino ele é mais sentimental, ele canta músicas mais sentimentais. E aí você percebe que, por exemplo, aquela cena era uma cena onde os adolescentes poderiam ser eles mesmos. Até questão de sexualidade, pô. Assim, se você é homossexual, lá você poderia, eventualmente, ter suas paqueras, entendeu? Coisa que não acontecia, assim, às vezes não acontecia em outras cenas. Outras cenas eram um pouco mais, assim, fechadas com isso, né? Mas eu não estou aqui falando mal das outras coisas, não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer como isso era especial. E aí você ir no festival desse, não era só você ver a banda famosa, né? Era você queria chegar lá e falar, cara, vai ter uma porção de bandas. E quantas bandas eu descobri dessa maneira? De você sentar, de você ir lá e ver o show, sabe? De você assistir, e depois você, cara, eu curti, vai lá e compra o CD na banquinha e tal, leva o CD para casa e vira fã. E assim você vira fã. E ainda tinha ainda ficando um pouco nessa conversa do preconceito, às vezes não, nem usando a palavra preconceito, mas usando a palavra, tipo, sei lá, eles tinham uma visão de que as outras pessoas não faziam parte, então era ruim. Não faziam parte daquele mundo, então era ruim, sabe? Ou pelo menos, não fazia o rock clássico, não tava junto com aquelas coisas que vinham desde da década de 70, 80 e 90, então era ruim, sabe? Uhum. Mas eu sinto também que a galera que não gostava jogava tudo no mesmo saco. E não era. A gente que tava dentro do cenário, não era. Não era. Nem tudo era emo. Bandas muito diferentes, assim. Nem tudo era... Eu lembro muito de ter muita banda de ska, né? Exatamente. E uma das coisas que eles menos falavam era de coisas tristes, sabe? Exatamente, Eram bandas com uma vibração muito pra cima, muito feliz e tal. Então, tudo que era rock novo, a galera chamava de emo, né? Tanto é que, pô, chamavam o CPM de emo, tá ligado? Chamavam o Panic! At the Disco de emo. De é uma coisa que até hoje eu não entendo, sabe? Pois pegavam aquelas pessoas que se vestiam de um jeito e falavam, porque você é emo, entendeu? E aí, por a pessoa ser emo, ela estava desqualificada, né? Exato. Por ela andar naquela... E você falou, a cena era muito rica. Assim, tinha bandas com outros gêneros,
Por exemplo, o próprio For Fun, que depois estourou, é uma banda nada a ver com emo. Tem algumas coisas que são inspiradas em reggae e tal, uma coisa super pra cima, enfim, né? E aí a galera tinha esse negócio de jogar tudo na mesma salada e falar que o emo, e falar que emo era ruim, e falar que... E outra, né? Tem bandas de emo muito boas também, que eu gosto muito, sabe? Exato. Eu vou até te cortar dizendo que isso é o outro lado da moeda, né? Tipo assim, acabava descredenciando as bandas que de fato eram emo, né? E se você olhasse pro que era o movimento emo, era algo muito expressivo, muito específico, que eu também amava até hoje, de verdade, falando do fundo do meu coração. Eu amo com todas as minhas forças Fresno. Fresno, pra mim, tipo, é uma das melhores bandas do Brasil, tá ligado? E eles sim são emo. Por exemplo, depois que eu entrei, que eu comecei a descobrir bandas assim, eu descobri algumas bandas assim brasileiras, mas tem bandas gringas que eu gosto muito, que puxam para esse lado emo, o American Football, o próprio Dashboard Confessional, que eu gosto bastante, o The Usage, que eu também curto de vez em quando. Então, assim, existem bandas muito boas e muito interessantes musicalmente, que trazem coisas novas, um som novo, porque aí a pessoa, quando você fala rock, ela acha que o rock é só, sei lá, o Pink Floyd, né? Que eu amo muito também, obviamente. Que é só, sei lá, o Guns N' Roses aí da sua camisa. Mas não é isso, sabe? E aí eu acho que também existe, né? Uma galera do rock que é muito, enfim, muito torce o nariz para coisas novas, né? Tipo assim, vai escutar uma música que ela tem elementos novos e não curte, assim, acha, isso aqui não é rock, não. O rock é o Dire Straits, entendeu? O rock é outra coisa. E aí não sabe que a essência do rock era aquilo de você estar num lugar assistindo um show de uma banda que está lá porque eles estão fazendo isso por paixão, sabe? Claro que eles têm que receber também, mas eles fazem isso porque tem um propósito assim por trás, e isso era muito bonito de ver naquela época, sabe? Era uma coisa que inspira bastante. E vou dizer até outra coisa. Essa cena me fez assim aprender a aceitar coisas novas, sabe? Hoje em dia, por exemplo, eu vou até te perguntar depois, Tufo, se você sempre escutou rock, né? Enfim, se é a sua praia. Mas, assim, pelo menos eu sempre fui muito do rock e tal. E aí, quem fica um pouco desse... vou escutar só rock e os seus gêneros e subgêneros, acaba ficando só nisso, né? E não escuta coisas novas. E essa cena me fez procurar sempre coisas novas, aceitar o que vem assim, de novo. E, assim, tem as coisas antigas que são legais, mas a gente precisa, cara, ver as bandas que estão tocando hoje, sabe? Dar força para esses caras mesmo, sabe? De você, cara, a banda tá começando agora e tal, vai lá, vai no show, compra o ingresso, compra a camiseta, claro, quando acabar a pandemia, né? Por favor. Né? Nada de shows clandestinos, gente, por favor. Puta que pois pariu. Tá, e como é que é para você? Como é que é para você, assim? Você sempre foi do rock ou você também curte outras coisas? Sim, Maísa, nem sempre eu fui do rock, mas eu queria só complementar o que você tá falando, que eu acho que o que você tá falando tem uma força muito grande. De verdade mesmo, assim. E eu acho que se eu tivesse que me colocar, assim, como uma voz importante hoje, assim, se eu tivesse essa oportunidade, eu diria, galera, abre os braços pra quem tá fazendo som novo, tá ligado? Não importa, cara, não importa se o cara tá fazendo um som que talvez você não curta tanto. Mas eu prefiro o meu Pink Floyd. Ok, cara, mas o mano tá estudando uma guitarra, tá ligado? Ele tá com uma guitarra na mão, velho. Deixa ele fazer o som dele, cara. Eu acho que um dos maiores problemas do rock and roll é a gente não ter os braços abertos pra quem tá fazendo algo novo, tá ligado? Com certeza. Torce-se muito o nariz quando tem gente fazendo coisa nova, tá ligado? Principalmente quando é algo muito diferente, entendeu? Então, isso na história do rock desde sempre, né? Tá, pois é, e a galera diz que o rock morreu, né? Tipo assim, não existe mais rock, porque sei lá, o Foo Fighters é a última grande banda de rock, depois disso o rock não existe mais, assim, umas coisas, aí você vai ver, tem banda fazendo som novo, tem tanta coisa assim que acontece porque a pessoa se fecha pro novo, acha que o rock é aquilo ali. Então, isso que você falou,
eu escrevo embaixo e vou registrar no cartório, assim, vou assinar e vou registrar, porque eu tenho essa mesma percepção e essa é uma coisa que me entristece um pouquinho, né? A gente fica meio, cara, o rock não é só isso, sabe? Tem coisa acontecendo, coisa nova acontecendo, que é muito interessante, mas você tem que estar aberto, assim, para receber, né? Mesmo que você não goste, você não pode ignorar isso, que é uma coisa que acontece e que é uma coisa que muda a vida de muita gente, sabe? Total. E se não tem público, gente, não tem som. Tá ligado? Se você bate de um lado, bate do outro, você começa a afastar a galera que tá fazendo um som novo. Se não tem público, não tem som, tá ligado? É simples assim. Então, eu acho que é claro, a gente nunca pode deixar de, não, o cara poderia melhorar aqui ou melhorar acolá. Mas esse lance de, putz, não, esse som é uma bosta, esse som não é rock, sabe? A gente já ouviu isso muitas vezes, né, Maísa? Demais, nossa. E isso vem justamente respondendo a pergunta que você me fez. Assim, eu lembro que na minha infância eu ouvi o que tocava na rádio, em especial na Nativa e na Rádio Cidade, tá ligado? E, putz, nossa, curti muito Só Pra Contrariar, eu curti muito molequinho, criança, né? Até que aos meus 12 anos de idade, de novo, falando do nosso produtor, o Bill chegou pra mim e falou assim, cara, ouve esse som. E me mostrou aquele Live Era do Guns N' Roses, em especial Sweet Child O' Mine. Eu lembro de ter uma explosão de cabeça, assim, no momento que eu falei assim, não, calma, agora eu acho que a minha vida ganhou cores novas, parece que eu sou uma nova pessoa, tá ligado? Mudou a sua vida ali. Mudou literalmente, tanto é que até hoje é uma das minhas músicas favoritas e, tipo, é o meu carro-chefe quando eu vou cantar em qualquer lugar. Eu amo, olha aí. todas as minhas forças. Temos um cantor aqui, tá, gente? Um cantor, então... Qualquer dia, em qualquer episódio aí, eu vou pedir uma palhinha aí, vai ter que rolar. Eu fiquei sem graça. Mas enfim. Olha que interessante, né? Mas enfim. Como eu ia dizendo, Guns N' Roses é um rock que, principalmente levando em consideração quando eu ouvi, já era um rock clássico, né? 80 e alguma coisa, o finalzinho dos anos 80, o Appetite for Destruction. E eu comecei a ouvir essas bandas mais clássicas. Aí, a partir daí, eu comecei a ouvir Metallica, eu comecei a ouvir muito Bon Jovi, eu lembro que eu gostava muito. Comecei a me apaixonar muito pelo hard rock, em especial. E a sensação que eu tinha, Maísa, nessa época, era... Tá, eu gosto de bandas antigas. Inclusive, quando teve do Rock in Rio de 2001, que o Guns N' Roses tocou, mas não me importava a qualidade do som. Cara, eu tava vendo Guns N' Roses ao vivo, tá ligado? Então, pra mim, foi algo marcante. Enfim, a sensação que eu tinha é que eu gostava de algo que não existia mais. A partir do momento que eu comecei a perceber que tinham bandas novas surgindo, fazendo um som novo, de novo, pra mim não importava que era um som novo. Pra mim não importava que não soasse como Guns, né? É claro que quando eu tava compondo, eventualmente uma outra coisa ia ter inspiração em Guns N' Roses, porque era a minha banda preferida. Mas o que tava rolando na época, você ouvir, tanto o que tava rolando na rádio, né? O primeiro disco do Charlie Brown Jr., por exemplo, né? Ou então o Rapa, que eu lembro que tava em alta, até mesmo Raimundos, no comecinho dos anos 2000 ainda estava no seu auge, ainda eram coisas novas, tá ligado? Então a sensação era que, peraí, eu posso viver uma coisa que é só minha, tá ligado? Que é só da minha geração. E isso me dava uma empolgação muito específica. Eu ficava emocionado de saber que eu estava vivendo a história naquele momento, sabe? Então, por isso que eu digo, é uma questão de configuração mental, sacou? Em nenhum momento eu olhava para aquilo e falava assim, é coisa nova, eles não têm dois guitarristas, eles não têm solo no meio da música, então eu não gosto. Jamais pensei assim. Muito louco isso. Muito louco. Não, é muito legal, assim. Eu acho que é essa a ideia, né? A ideia de... Porque o rock em si, na sua essência, ele é agregador de outros gêneros, outros estilos, né? Senão, gente, as pessoas falam assim, o rock acabou. Gente, o rock não tem como acabar, porque ele é um dos poucos... Acho que o único gênero que consegue agregar quase tudo,
mundos, para uma banda de ska e uma banda de hard rock. São duas coisas completamente diferentes, mas tem a base de rock and roll. Então não tem como acabar. Só vai acabar se a gente continuar a torcer o nariz para coisas novas, né? Então, assim, é realmente apoiar, né, a galera que está vindo, que está chegando, e sem preconceito, sabe? Por mais que você não goste, assim, tem muita coisa clássica, assim, que eu não curto, mas por mais que eu não goste, eu escuto e eu sei da importância daquilo para uma cena, para alguém, enfim. A gente tem Exato. que ter esta consciência. E foi por isso que eu fiquei muito feliz, assim, de participar de começar a ter essas conversas aqui. A gente vai trazer bandas, não é, Tufo? Vai trazer Sim. bandas para entrevistas, assim, lembrar histórias, contar coisas novas. E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é uma coisa assim que marcou muito a gente, né? A gente tem que levar aí para frente. Aham. E foi por isso, diz pra mim, foi por isso que você topou participar do podcast? Porque eu imagino que tenha sido um convite meio tipo, meu Deus, como assim? Você apresentadora também de um podcast? Meu Deus, foi por isso que você topou? Ou teve Não, outras coisas que passaram pela sua cabeça quando a gente te convidou? pois é, não, foi o engraçado, vou falar aqui para geral, né, o que aconteceu. Abra seu Quando coraçãozinho, vou Maísa. abrir, vou abrir o coração. É porque a gente estamos aqui, o Alan e eu, né? Mas temos também uma pessoa aqui nos bastidores que é o César, né? Que é o Bill, que o Alan fala, e eu chamo de Cezinha. E aí, recentemente, né? Eu comecei a produzir um conteúdo, né? Com um amigo de um podcast. E aí o Cezinha veio falar assim para mim, cara, a gente tá fazendo e eu tinha pensado em te chamar e tal, não sei o quê. Eu falei assim, cara, vamos fazer, né? Vamos lá, vamos se reunir aí via Zoom e tal, a gente conversa sobre isso. Aí daí ele, no dia que a gente conversou e o Bill começou a me contar qual que era a ideia, os meninos, gente, nem o Alan nem o Cezinha sabiam que eu tinha vivido isso também. Eles não sabiam, não. Então, eles me explicando, né? Então, Mai, porque rolou uma cena muito foda nos anos 2000, de hardcore e emocore, e eu assim, eita, onde é que a gente vai chegar com essa conversa, né? E foi isso, sabe? Na hora que eles falaram, eu falei assim, gente, eu tô aqui nem acreditando. Por quê? Porque eu vivi isso também, isso é minha adolescência toda, sabe? E aí depois a gente até conversou que eu participei estava lá na gravação do videoclipe do Milhouse, daquela época, que o Bill estava lá também, a gente relembrou essa história, a gente não sabia que a gente estava os dois juntos lá, e a gente estava os dois juntos lá, e foi por isso, sabe? Assim, música, assim, é a minha vida, né? Tipo, eu costumo dizer que eu entendi o mundo através de música, assim. Os sentimentos, tudo isso eu entendi através de música. Uma coisa que é muito importante para mim é que eu praticamente falo e leio o dia todo, assim, sabe? Sobre isso. Não é uma coisa que eu não consigo viver sem. Então, quando já era para falar de música, eu topei. Quando eu fiquei sabendo que era para falar dessa cena, aí que eu fiquei feliz demais, assim, porque eu acho uma coisa muito especial e foi uma coisa que eu vivi e que merece ser falada. Por quê? Porque naquela época tudo isso ficou muito documentado em rede social, né? Nas redes sociais daquela época, que era Fotolog, Orkut, e hoje em dia não tem isso mais, né? Não tem nem como você entrar no Fotolog e ver teu arquivo, né? Então, eu falo por mim, teve uma época que tinha a possibilidade de você baixar o arquivo e eu acabei não baixando, perdi tudo. Pois é, então, eu, por exemplo, eu tenho muitas fotos daquela época que eu não consigo mais acessar porque estavam no meu Fotolog. Uhum. E aí perdi, assim, para sempre. Então, é uma coisa que ficou, de alguma maneira, não é que ficou esquecida, não é isso, mas eu acho que merece um destaque muito maior. Merece ser relembrada, revivida, porque não só para a gente ficar nesse sentimento de nostalgia somente, mas para trazer coisas novas também, né? Fazer a galera aí que faz um som tocar. A gente está num momento muito difícil de pandemia, as bandas não podem sair para tocar, então a boa parte da renda desses caras, eles não estão tendo, sabe? É um momento muito difícil para a cultura em geral. Então, para quando esse momento passar, e eu espero que passe logo, assim, que a gente possa retomar a vida com uma certa normalidade, a gente poder ver coisas novas, sabe? E as pessoas receberem bem isso, não receberem com preconceito, com nada. Então, eu acho que vai ser muito especial daqui para frente.
Aham. A gente pode dizer então, mas aqui a gente tá carpinando esse mato aqui, e quando essa cena estiver bombando novamente, a gente vai falar assim: quando eu tava lá, era só mato. É, exatamente. Eu cheguei aqui, era só mato, me respeite. Mas eu queria convidar pra gente ler alguns comentários. Vamos Estamos ler. chegando no final do nosso podcast, né? Antes de mais Aham. nada, muito obrigado por todo mundo aqui que tá conosco. Obrigada, gente. Você tem ideia que a gente manteve uma média de 10 pessoas assistindo, assim, ó, Ó, cravado, sem ir embora? Eu tô muito orgulhoso, é o nosso terceiro eu episódio, também. gente. Eu Obrigado, também. eu tô feliz. Aí uma hora ficou 11, aí voltou 10, mas assim, a gente se manteve aqui nas 10 aqui. Gostei, gente. Muito obrigada por estarem aqui e assistir. E vamos aí para mais encontros, né? Todo mês teremos nossas carinhas aqui. Alan e Exato. eu. Exato. E ó, aproveitando, ó, eu não sei se eu vou ler esse nickname certo, é Chazigo19 ou Hexago19. Mas enfim, ele disse, ele comentou bastante no nosso episódio, então, primeiramente, obrigado, assim. Ele falou que é um puta diferencial a questão de dar chance pro diferente. Muito provavelmente ele estava comentando do vídeo, né? Do ABC pro Aham. HC. É deixar de lado o quadradinho e pensar fora da caixa. Gostei dessa expressão. Legal. Eu gostei aqui dos comentários dele também. Tem mais Falando coisa aqui aí, sobre. Maísa? Aqui falando que rock é o fruto da experimentação. Assim, eu acho que é uma cena que abraça muito o novo, assim, que você pode ter toda essa liberdade de criatividade, composição, enfim, isso é muito especial. Aqui, também a Marina Leal, quando a gente estava falando sobre os tiozões do rock, né? Aqueles caras que só querem escutar o Dire Straits, né? Ela pegou e falou assim, ó, meu pai houve strike depois que teve que me levar pro show. E torcia o nariz para coisas novas, tá vendo? Olha que demais, que demais. Seu pai é um exemplo. Legal demais. Muito, muito legal aqui a galera participando, gente. Muito obrigada pelos comentários, pela audiência e por estarem aqui com a gente. E estão te elogiando, viu, Maísa? Então eu acho meu que Deus. Somos meus começamos amigos. Não, eu acho que deve ser a galera que eu mandei assistir, né? Alguma coisa assim. Pode ser. Mas eu agradeço. Manda um abraço para eles. Mandar um abraço aqui, gente. Um beijo para todo mundo aqui. Eu tô vendo aqui os outros comentários aqui. Mix de banda grande, pequena é ótima para a visibilidade do músico, é verdade. Uhum. Nossa, teve vários comentários aqui depois. Eu só queria agradecer a todo mundo que comentou. Um beijo aqui para os elogios também. Muito obrigada. Eu estava aqui super nervosa, assim, porque eu nunca fiz isso, né? De estar ao vivo e tal. Vai que dá alguma. Tava pensando, imagina dar algum chablau aqui e eu viro meme na internet, né? Bom, se virar meme é sinal de sucesso. Então seria até bom se desse algum chablau. Não, tô brincando. Não vai dar, mas se eu virar meme, eu vou já deixar claro aqui que eu quero os meus royalties aí, minha participação e tal. É isso. É isso. Maísa, muito obrigado. Você quer deixar suas redes sociais? Quer fazer um jabazão para todo mundo que tá vendo a gente? Sim. Eu vou aproveitar então. Eu comecei recentemente, né, um projeto com um amigo, o podcast Distorção. Ele me convidou e tal, e a gente agora, toda semana, a gente se reúne para conversar um pouco de música e tal. E eu vou deixar aí para vocês seguirem o Distorção, tem no Spotify, tem no Apple Podcast, tem no Deezer também. E, enfim, eu tô lá no Twitter, minha arroba é Maísa M. Carvalho. Eu só falo mais de música lá e tal. O meu Instagram é um pouco... de vez em quando que eu posto, assim, alguma coisa. Mas lá no Twitter eu fico mais conversando e tal. Então... quem quiser chegar para a gente conversar de música, falar de... nem precisa ser de música, de aleatoriedades também, que eu gosto de falar de coisas aleatórias. Estamos por lá e escutem também o Distorção. E é isso. E escute agora também o História de All Star, que vai ser muito legal. Sensacional! Para quem quiser me seguir também, eu acho que eu sou mais ativo no Instagram. Então é só procurar por Alan com 2 L's, Nosch, N-O-S-C-H. Se você está ouvindo, dá uma pausa e acompanha também. Espera aí que agora eu buguei.
O nosso diretor falou junto comigo. Mas a gente tá no Spotify. Você sabia disso? Não, é porque Pois é. o nosso diretor falou tão empolgado aqui, porque foi Hum. uma conquista. Foi mal difícil a gente conseguir fazer isso essa semana. Mas conseguimos, estamos no Spotify. Então pode procurar se você prefere ouvir, né, só o áudio, se você prefere ouvir a caminho do trabalho, ou às vezes até mesmo trabalhando, alguém que não trabalha necessariamente. Tem muita gente que é designer, né? Eu não sei como é que é trabalhar assim, porque eu geralmente trabalho falando, mas eu sei que tem gente que ouve o podcast trabalhando. Então, estamos no Spotify e estamos no YouTube também. Se você não viu se você pegou essa live no meio, essa live ela vai estar na íntegra no nosso YouTube, Histórias de All Star. E é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado por todo mundo que ficou até agora com a gente. Muito obrigado pelo apoio, ABC Pro HC. Vocês são incríveis. E logo, 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 logo a gente tá junto fazendo música e divulgando bandas. Eu não vejo a hora. E você sabia? Você sabia que daqui a pouquinho a gente vai ter mais um episódio? No final desse mês, aliás, todo final de mês a gente tem um episódio, faça chuva, faça sol, e todo final de mês a gente entrevista alguém que fez parte dessa época. E quem vai estar com a gente? Maísa, quem vai estar com a gente? Você lembra quem tá? Aliás, você ficou sabendo quem vai estar com a gente? Fiquei sabendo aqui, ó. Estão me falando aqui no meu. Não, mas, gente, eu queria dizer que no final do mês teremos Full Life, né? Full Life? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Cara, pelo amor de Deus, mano, eu sou muito ator. Alguém traga um Oscar para este homem, gente. Não, é porque as duas bandas que vieram antes no podcast, tanto o Milhouse quanto o Lep, eles comentaram do Full Life. Então a gente falou, tipo, eles precisam vir, sabe? Sim, nossa, e vai ser muito legal, assim, porque a gente teve, não sei se eu posso falar isso, mas já falando, a gente escutou umas coisas aí do Full Life, coisas que em primeira mão. Em primeira mão, a gente escutou umas coisas novas, a gente se emocionou muito, assim, então eu acho. E foi o Full Life, gente, foi a primeira banda de scream do ABC, assim, então é uma banda, assim, muito importante para a cena e tal, e a gente ficou muito emocionado com essas coisas que a gente escutou, e a gente está muito animado para esse próximo programa com essa entrevista, e vai ser a minha estreia como entrevistadora, né, e vou tentar ajudar o Alan aí nesse trabalho, vai dar tudo certo aqui, e eu estou muito feliz, e é isso. Assistam o próximo programa. Isso, dia 27. Então anotem aí na agenda de vocês. Dia 27 não, Peraí, 28, desculpa, tô olhando errado aqui. Dia 28, um domingo. É sempre domingo, viu, gente? Sábado não. Sábado é dia da gente ficar em casa, tomar cerveja em casa. Mas exatamente. No dia 28, à noite, 9 horas da noite, que é o nosso horário habitual, anote na sua agenda Full Life aqui no Histórias de All Star. Pois é, em vez de assistir Faustão e Fantástico e ficar triste com o fim do domingo, assista aqui as entrevistas, e em especial essa do Full Life aí do final do mês. Achei que você ia falar assistir Fantástico e ficar triste com o fim do mundo, que também faria sentido. Tem isso, né? Bad total, cara. Total. Vamos assistir. Vamos falar de coisas boas aqui. Exatamente. E falando em coisa boa, gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Essa mensagem que a gente passou hoje foi uma das mensagens mais importantes, eu acho que de toda a história de 3 episódios do Histórias de All Star. Acolham as bandas que tem perto de vocês. Vamos fazer essa cena ter a mesma visibilidade que tinha no começo dos anos 2000. De verdade, parem com preconceito, se é que eu posso usar essa palavra, mas parem com torcer o nariz para quem faz som novo. A gente precisa de rock novo, a gente precisa de gente fazendo rock and roll. Então, mais uma vez, muito obrigado por todo mundo que ficou com a gente, e até dia 28, até o finalzinho do mês. Valeu! Tchau, gente, obrigada, até dia 28. Obrigada, Alan, um beijo. Tchau.